Bom, continuando as bases de diferenciação, onde eu tinha parado na aula anterior, essa é a videoaula 4 sobre diferenciação de produto. Então, nos vínculos empresariais, eu tinha comentado a respeito dos canais de distribuição, né, onde você pode ter uma linha específica para chegar diretamente ao seu cliente final, exclusivo. Então, a gente tem aqui um exemplo disso. A Natura trabalha através das consultoras, né, as vendedoras que vendem para suas amigas, conhecidas. Isso é uma estratégia clara de diferenciação. Ou eu tenho, por exemplo, por último, um serviço ou um tipo de assistência técnica que permita com que eu consiga realizar algo, alguma característica importante que atenda a minha necessidade do meu cliente, né? Então, por exemplo, existem alguns tipos de necessidades que os clientes não podem, por exemplo, ter que seu equipamento, suas máquinas parem, né? E aí você precisa de um serviço 24 horas para uma eventualidade que alguém possa ir de madrugada resolver um determinado problema técnico. Eu, por exemplo, tenho essa situação no supermercado com a parte de refrigeração. Se houver algum problema, alguma falha mecânica, técnica, eu preciso de uma assistência que cubra 24 horas a minha operação, porque eu não posso ficar com o equipamento, com uma câmera quebrada por muito tempo, né? Eu preciso urgentemente de uma solução. Então, essas questões são bases de diferenciação que nós comentamos. Agora a gente vai usar essas bases de diferenciação usando o modelo Verril, né? Ou seja, eu vou comparar a minha diferenciação que eu estou utilizando para identificar se ela é valiosa, se ela é rara, se ela é onerosa de imitar, né, difícil de imitar, ou se a empresa consegue estar organizada para explorar. Quando eu faço isso, nós já falamos isso inúmeras vezes, eu crio vantagem competitiva com relação à minha estratégia. Seja ela a de liderança em custo, que nós falamos no capítulo anterior, seja ela agora em diferenciação. Ou seja, a estratégia de diferenciação que eu estou usando ela é valiosa, ela é rara, ela é difícil de imitar, né? Ou seja, o meu concorrente não consegue imitar porque é caro, e a minha empresa está organizada para conseguir explorar. Se isso tudo está acontecendo, essa estratégia realmente cria vantagem competitiva, ok? Então tá aqui, né? Qual a base importante da estratégia, qualquer seja qual for, né? Seja a de liderança em custo, seja a de diferenciação, é de alguma maneira neutralizar as forças do ambiente, né? As 5 forças que nós já comentamos. As forças dos novos entrantes, da rivalidade dos concorrentes, né? Dos produtos substitutos, dos fornecedores e dos compradores. Então, de alguma maneira, a forma como eu implemento a minha estratégia, ela neutraliza essas ameaças que estão nas 5 forças de mercado, né? Então isso se eu consigo, né, que algumas ou todas ou parte de algumas dessas forças consigam ser neutralizadas, então a minha estratégia está conseguindo fazer com que eu alcance com isso a minha vantagem competitiva, ok? E quando eu consigo, né, do ponto de vista de mercado, realizar a minha estratégia de diferenciação, é claro, a minha empresa que está realizando a estratégia de diferenciação possui um lucro superior ao lucro do mercado, né? Então daqui, ó, o meu o meu custo médio da empresa que eu utilizo, né? O custo médio das empresas do mercado, e eu tendo a minha empresa que tem a estratégia de diferenciação
tendo com isso um preço acima de mercado e acima do preço médio do mercado e ao mesmo tempo tendo lucros maiores, porque a sua estratégia permite que eu tenha um preço diferenciado, vendo mais caro, e o cliente compra o meu produto mais caro, obtendo com isso um lucro maior no mercado. Bom, com relação ao valor, né? Como a empresa se diferencia no mercado, no modelo Verril, em relação à sua estratégia de diferenciação, né? Então ela pode estar aproveitando, criando oportunidades setoriais para, por exemplo, diferenciar o seu produto. Então, no caso aqui no mercado norte-americano, por exemplo, os produtos tidos como cereais matinais, né, eles eram tidos como commodities. Então, um setor altamente fragmentado. E a ideia foi criar uma marca em cima de um produto, no caso um cereal matinal, que foi o caso da Kellogg's, né? Criou o seu Corn Flakes Kellogg's. E isso é um cereal matinal como qualquer outro no mercado, por exemplo, norte-americano. E ao transformar uma commodity, né, que é um cereal matinal, num produto diferenciado, por fortalecimento dessa marca, eu consigo sair desse mercado de commodity, onde tudo é igual e aí o que manda é o preço, e vou para a criação de uma marca diferenciada, onde eu posso vender um produto mais caro. Então, por exemplo, isso acontece no Brasil com o arroz Camil, né? O arroz Camil é arroz, é um mercado de commodity. E ao construir a marca, né, Camil, eu estou trazendo uma força para essa marca, qualidade para essa marca, me diferenciando do, das outras, dos outros tipos de arroz que existem no mercado, e aí eu crio um produto diferenciado. No setor emergente, como é que eu posso criar valor, né? Então aqui é a vantagem de ter saído na frente, né? De ter iniciado, desenvolvido, por exemplo, um produto e aquele produto virar, por exemplo, um padrão na rede daquele novo setor, né? Então é a vantagem de ser pioneiro no setor. Então eu tenho aí um aumento da minha participação de mercado. Um exemplo disso, né, no início dos anos 2000, foram as marcas da Motorola de celular e depois os smartphones da Apple, né, com o iPhone. Em setores maduros, né, setores que já existem, que estão no mercado, não tem muitas grandes modificações, né? Então aí é você tentar aprimorar o seu produto ou adicionar serviços a ele, né? Então, no caso aí, o exemplo a gente tem da Ford, uma montadora, um setor altamente maduro automobilístico, e ela faz a sua estratégia de diferenciação no seu serviço de atendimento, no seu serviço de manutenção dos veículos, né? Na prestação desse serviço, isso cria a sua diferenciação a partir disso. No setor em declínio, a estratégia importante de diferenciação é atender e explorar nichos de mercado. Um setor que já está em declínio, as pessoas estão diminuindo o seu consumo, mas eu vou buscar atender ainda nichos de mercado que ainda possuem aquele tipo de necessidade, né? Então aqui é uma estratégia de diferenciação importante para tentar garantir a sobrevivência da empresa. E o valor, né? Como é que eu gero valor explorando as oportunidades do mercado em relação a a possibilidade da diferenciação, né? Então eu posso explorar tendências ou modismos e aí implementar isso na minha empresa, no meu produto. Então eu tenho aí uma roupa de surf, né?
máquinas de fiar, foi uma determinada tendência, um determinado modismo, e que eu posso explorar essa oportunidade porque isso naquele momento está acontecendo, né? Ou uma determinada tendência. Então, por exemplo, atualmente a gente está tendo uma tendência importante no segmento de comida saudável, né? Então, comida saudável passa a ser uma tendência. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui e vou continuar a nossa aula a partir desse slide.